Olá, eu sou o professor Tiago, professor de matemática, estou aqui para trabalhar um pouco de geometria com vocês, tá? Vou pedir para vocês observar essa figura aqui. Que figura é essa, Giane? Um quadrado? Muito bem, um quadrado. Então, se eu falar para vocês que a medida do lado desse quadrado, a medida desse lado é 4 centímetros, quanto que mede esse outro lado, Isabelle? 4. 4 centímetros, muito bem. Então, se eu tenho um quadrado, que a medida do lado é 4 centímetros, quanto ficaria a área desse quadrado, Giane? 16 centímetros. Muito bem, 16 centímetros. Só está faltando uma coisa nessa resposta que você me deu, Giane. Vocês sabem responder o que é? Isabelle? Não. Não? Então aqui, gente, sempre quando eu vou indicar área, eu tenho 4 centímetros multiplicado por 4 centímetros. Isso daria 4 centímetros ao quadrado, tá? Lembrando lá, gente, quando eu quero multiplicar x vezes x, o que acontece, gente? Propriedade das potências. Bases iguais, repete-se a base. E o que eu faço com os expoentes, Isabelle? Soma. Somo os expoentes. Que expoente que eu tenho em cima desse x, Giane? 1. Expoente 1. Se nesse x eu tenho expoente 1, nesse outro x eu tenho expoente 1. 1 mais 1, 2. Então, x ao quadrado. Da mesma forma aqui, ó, eu tinha 4 centímetros vezes 4 centímetros, ou seja, 4 ao quadrado, 16, e centímetros vezes centímetros, centímetros ao quadrado, tá? Agora eu vou entregar uma outra figura para vocês. Eu vou pedir para vocês calcularem a área desse quadrado, só que de outra forma, tá? Eu tenho o mesmo quadrado representado aqui, é a mesma que está aqui, ou seja, um quadrado. A diferença é que eu dividi o lado desse quadrado em 4 novas unidades de medida. Ou seja, eu tenho uma unidade de medida, 2 unidades de medida, 3 unidades de medida e 4 unidades de medida. Agora, se a gente observar, quantos quadrados menores eu tenho dentro dessa figura? 16. 16 quadrados menores, que é o 16 centímetros ao quadrado que a gente utilizou. Como aqui eu não tenho uma unidade, como aqui eu tenho centímetro, aqui eu não tenho uma unidade definida, aqui eu teria 16 unidades de área. Então, quando a gente vai calcular a área de uma figura, o que a gente faz? Divide essa figura em quadrados menores com uma unidade de medida de lado. Então, agora observem essa outra figura aqui. Que figura é essa, Giane? Um retângulo? Isso, muito bem, um retângulo. Agora, eu tenho essa mesma figura representada aqui como eu tinha o quadrado, tá? Essa figura tem 1, 2, 3, 4 unidades de medida e 1, 2, 3 unidades de medida para esse lado. Eu vou entregar para vocês 2 retângulos, tá? E eu quero que vocês calculem a área da mesma forma que a gente calculou a do quadrado, ou seja, contando os quadrados menores, tá? Quantos quadrados tem, Gina? 12. 12 quadrados, tá. Quanto mede esse lado aqui? Qual é a medida desse lado, Isabelle? 3. 3. Vamos utilizar como sendo centímetros, tá? Então, 3 centímetros, tá? Qual é a medida desse outro lado aqui, Giane? 4. 4 centímetros. Quantos quadrados vocês contaram dentro dessa figura? 12. 12 quadrados. Então, a área é 12 centímetros ao quadrado. Não posso esquecer do ao quadrado. Agora, utilizando a medida dos lados, como que eu poderia representar esse mesmo 12 aqui?
4 vezes 3. 4 vezes 3. Muito bem, Isabel. Então, a área seria 4 vezes 3. Como a gente tem 4 centímetros, então, 4 centímetros vezes 3 centímetros. Então, aqui, diferente do quadrado, quando eu multiplico lado vezes lado, ou seja, a medida de um lado vezes a medida do outro, eu tenho a área igual a lado ao quadrado. L ao quadrado. Por quê? Porque os lados são iguais. Para o retângulo já é um pouquinho diferente. Por quê? A medida dos lados são diferentes. Então, a partir de agora, eu vou tomar essa medida dos lados como sendo essa medida aqui de 4 centímetros, eu vou chamar de base. E vou representar com a letra B. Então, a partir de agora, esse lado que mede 3 centímetros, eu vou tomar ele como sendo a altura. E vou chamar essa altura de H. Tá? Então, como vocês falaram, para calcular a área desses retângulos, o que vocês fizeram? Multiplicaram? Lado. Isso, o lado vezes o outro lado, que agora a gente está chamando de base. Ou seja, para eu calcular a área de um retângulo é base vezes a altura, tá?